Tá ligado? Mais uma vez, né, uma alegria todos vocês aqui. Sabemos que é difícil, muitas vezes a gente chegar até aqui, né, todas as dificuldades que cada um tem. E é uma vitória de cada um, né, toda semana poder estar presente nessa casa com alegria, né, buscando esse entendimento, né, pessoal, tentando entender, trazer um pouco de paz para o nosso lar e para nós mesmos, né, mais importante, né, através do estudo, do conhecimento e do trabalho. Tá? A gente vai dar alguns recadinhos que tem a ver com um pouco desse trabalho também, né, alguns trabalhos da casa, o qual de alguma forma todos podem participar. As palestras, todos sabem, temos todos os dias, à exceção das sextas-feiras, né, e os horários, né, quem puder dar uma olhadinha lá fora, né, divulgar também, vir em outros dias. Na exceção do domingo, quem quiser trazer a criançadinha também pode vir, que tem evangelização infantil. Né, tem as professorinhas lá em cima, pode brincar, se divertir também. Quem tem criança também pode trazer. Né, e os trabalhos sociais da casa, né, todo segundo sábado de cada mês, a gente tem um trabalho de cestas básicas, auxiliando 70 famílias, né, são 70 cestas. A gente dá metade no mês para umas e a metade para as outras. Né. Quem sabe no futuro a gente consiga dar para 70 por mês, né? Então seriam 140 famílias, aí seria super importante. Né. Então a gente também depende, né, da doação de todos, quem puder, lógico, né, colaborar com o trabalho da casa. A gente está precisando do quê? Tá tranquilo? Tá? Normalmente a gente precisa mais, né, de leite, feijão, café. Infelizmente são as coisas mais caras, né, que estão super inflacionadas, né? Então quem puder contribuir de alguma forma para o próximo mês, graças a Deus esse mês está completo. Então, segundo sábado de cada mês, às 9 horas da manhã, a gente entrega a cesta para essas famílias. Né? Quem quiser vir um dia conhecer esse trabalho, conversa com o plantonista, né? Sempre meia hora antes, né? Chega. Né? O plantão serve também para conhecer um pouco mais da doutrina, um pouco mais dos trabalhos da casa e também receber uma orientação. Né? A palavra aí dessa pessoa que está esperando, né? Aguardando aí para conversar com vocês, né? Entender um pouquinho, a gente conversar sobre um pouco dos problemas e orientar também, né, o passe, né, que é recebido, né, o tipo de passe, às vezes o passe à distância para algum familiar que infelizmente não possa vir, né, então é importante também. Tá? E todo sábado também temos a entrega de lanche na rua, 5 da tarde, quem quiser participar, falar também com o plantonista, né, entender, conhecer, se inteirar, né, participar da casa para depois participar dos trabalhos também. Né, e agora a gente vai começar com um trabalho novo, né, no primeiro e no terceiro sábado do mês, né, a partir das 9 horas, né, das 9 às 11, às 11 horas. Né, Socorro, Sandra, o pessoal tá assim. Né, o curso de apoio à gestante carente, então quem conhecer também alguém, né, que esteja precisando, né, dessa orientação, né, um trabalho de orientação, né, dos cuidados com os bebês aí que a gente carrega e sobre a importância que eles têm, né, nas nossas vidas, né, não é por acaso que eles estão dentro da barriga das mamães aí, né, do compromisso que tem. Né, então vai ser um trabalho, né, visando isso, e no final do curso é doado um enxoval, né, um enxovalzinho simples, mas esse não é o intuito. Na verdade o intuito é o trabalho de educação, né, com cuidado com os filhos e o cuidado das próprias mães para com elas mesmas. Né? E sexta-feira, finalmente, tem um trabalho de dependência química na casa, né, um trabalho super importante também, né, um espaço para que possa ser conversado, né, um pouco sobre essa problemática aí que machuca o planeta, a Terra inteiro, né, em todas as suas dimensões. E, né, esse trabalho de hoje é voltado para isso, né, também, de terça-feira. Importante, né, quem puder, quem conhecer algum familiar que passa por essa dificuldade. A gente sabe muitas vezes que é difícil chegar a esse lugar, é difícil se abrir com relação a isso, mas fora a gente ter todo o sigilo, né, todo o cuidado e todo o carinho,
né? Podem ter certeza que vocês serão bem recebidos, né? Tanto pelo plano espiritual aqui presente, quanto pelas pessoas que estarão trabalhando aqui. Tá? Toda sexta-feira às 7h30. Tá bom? Dados todos esses recadinhos, vamos respirar fundo mais uma vez. Agradecidos a Deus a oportunidade de mais um dia de vida. Às vezes, quando a gente levanta da cama, a gente esquece de agradecer. Ou quando a gente vai dormir, a gente às vezes dorme de qualquer jeito, acorda de qualquer jeito. Então é importante a gente, ao levantar, ao abrir os olhos, agradecer. Porque isso fortalece e nos dá um ânimo novo para essa vida. E cada dia da vida é um recomeço, é um novo momento. Mesmo que ontem tenha sido difícil, tenha sido triste as atitudes dos outros, ou as nossas próprias atitudes. Então, que cada dia seja um novo dia. E o momento é agora, é hoje. Por isso todos estão aqui buscando esse momento de compreensão, de carinho, apaziguando seus corações. Então todos sintam-se acolhidos, pois não estamos sós, estamos sendo seguros pelas mãos do nosso Mestre Jesus e todos os companheiros que aqui se encontram. Que Deus nos proteja em mais um dia e que a palestra seja hoje um aprendizado para todos nós aqui. Graças a Deus. Temos mais uma vez aqui a nossa querida Roselina, o Barro da Roupa. Enquanto temos tempo. Ricardo Orestes. Boa noite a todos. É muito bom retornar. E eu retorno sempre emocionada. Eu sempre fico emocionada nessa casa. É impressionante. É muito amor. É tudo de bom. Né? Eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Era uma menina exultante de alegria. Nossa, como ela estava feliz. 2 motivos a levavam a essa alegria, a essa felicidade. Primeiro, ela ia visitar a sua avó materna. Queridíssima. Aí eu me lembrei da minha. Sabe que com 18 anos eu já estava lecionando, não havia um dia após o trabalho que eu não passasse na casa dela para tomar um cafezinho. Olha, isso me remeteu a uma lembrança bem gostosa, né? Da minha avó querida. Avó, isso é tudo de bom, né? E essa menina, então, feliz da vida porque ia visitar a avó. Esse era um motivo. E o segundo motivo é que para essa visita, ela estava com um vestido novo. Ela estava estreando para a visita. Então, faceira, caminhava com a sua mãe pela rua, indo em direção à casa da sua avó. Mas havia chovido naqueles dias e muitos buracos haviam se instalado na rua com água e terra. Então os buracos salpicavam pelas ruas mal cuidadas. E aí imaginem a cena, um momento onde um motorista apressado se encontra com um obstáculo difícil. Motorista apressado, mas obstáculo difícil, nada bom. E de repente, com muita força, o pneu, né, cai num buraco, passa por um buraco, mergulha nesse buraco, e a água, com bastante barro, atinge o vestido da menina. Nossa! Ela ficou possessa. Começou a esbravejar, começou a gritar, começou a maldizer aquele motorista que havia sujado o seu vestido novo. Chorou, bateu os pés, cerrou os punhos, limpava o rosto com fúria e desejava que aquele motorista retornasse para que ela pudesse dizer tudo o que havia dentro da alma dela naquele momento. Mas não tinha muito o que fazer, porque ela já estava diante do prédio onde a avó morava. E o jeito foi subir.
E quando a avó abriu a porta, ela se jogou, ela se atirou no colo da avó aos prantos, os prantos convulsivos, e começou a explicar o que é que havia acontecido com o vestido novo dela. E, por causa daquilo, ela estava se apresentando à avó naquela imundície. A avó, muito sábia, como a maioria, como todas as avós, já viveu muito, já experienciou tanto, olhou para ela e disse assim: minha querida, há tantas coisas tão mais importantes e urgentes na nossa vida, isso passa. Daqui a pouco seu vestidinho está lindo e limpo novamente. Mas mal ouviu as palavras da avó, ela já estava se dirigindo ao tanque e já estava tentando tirar o vestido para colocá-lo embaixo da água para tirar aquela água, aquela lama, aquele barro do seu vestido. E a avó disse: não faça isso não. Não faça isso, querida. Espere o barro secar. Porque se você colocar agora o vestido embaixo da água, esse barro todo ele vai se espalhar pelo seu vestido. Ele vai tornar todo o seu vestido cheio de barro. Espere o barro secar, ele vai sair com mais facilidade. Ela não gostou muito, mas atendeu o pedido da avó. E depois de algum tempo, o barro seco, a avó então pegou o vestido e foi mostrando à sua neta: olha, dá uma olhada, querida, veja como sai agora facilmente. E veja, não é que o seu vestido está ficando limpo novamente? Não é que as marcas estão saindo? Daqui a pouquinho você está com o seu vestido renovado. E ela disse: agora que você está mais calma, vovó gostaria de conversar com você um pouquinho. E a chamou para perto de si, colocou-a no seu colo e disse o seguinte: sabe, minha querida, existe uma lição muito mais importante e mais profunda para eu lhe ensinar, que tem muito a ver com a lavagem deste seu vestido. Mas é muito mais profundo do que simplesmente lavar uma peça de roupa. É a seguinte: da mesma forma como nós esperamos o barro secar para que ele saísse mais facilmente, você abrandou a sua raiva, você diminuiu a intensidade desse sentimento que você estava sentindo. Você não está se sentindo um pouco melhor? Eu estou. Você não está um pouco mais calma? Eu estou. Imagine se você estivesse, neste momento, diante daquele motorista. Será que as suas palavras, ou melhor, será que as suas atitudes não seriam diferentes do que aquelas que você teria no momento da raiva, da fúria, no momento em que o seu vestido foi sujo? E ela começou a pensar. Pensou um pouquinho, na idade que ela tinha, o que ela conseguia refletir e pensar a respeito do que a avó dizia. E ela continuou dizendo: pois é, nós precisamos lidar com a raiva ou com outros sentimentos como o ódio, como o medo, da mesma forma que nós lidamos com o barro. Temos que deixá-lo secar. Temos que deixar que ele seque para que nós possamos retirá-lo. Imagine, querida, quantas situações começam a se agravar, quantas atitudes levam a consequências desgastantes e sérias por conta de minutos, às vezes segundos, de uma tomada de decisão irrefletida. E quanto isso torna pesada a nossa vida, dependendo daquilo que nós escolhemos, com retorno ou sem retorno nesta vida. E ela continuou: então, prometa uma coisa para sua avó. Comece a partir deste momento a lembrar desta nossa experiência com a água e o barro. Deixa secar para que ele saia mais facilmente. E o autor da história nos convida a pensar, através dela, na seguinte questão: muitos processos obsessivos começam a acontecer por conta de algumas atitudes, de algumas ações, de algumas palavras irrefletidas em questão de segundos. E ele nos dá alguns exemplos muito interessantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Eu, pelo menos, me identifiquei com quase todos. E ele diz assim: muitas vezes, uma discussão no trânsito, acalorada, mais um revólver no porta-luvas. Sinônimo: morte. É muito sério. E não raro, uma questão tão simples, tão banal.
levou uma fechada, estava estacionada em fila dupla, você queria passar e não conseguia, estava com pressa. Muitas vezes até uma situação mais difícil ou mais séria, mas enfim, há de se parar para pensar, há de se respirar e deixar o barro secar. Ele nos convida a uma outra reflexão, um momento de desespero ou até de falta de apoio, e uma mulher é levada a consumar um aborto. E nós muitas vezes, não é, quando estamos diante de uma criatura, de uma pessoa, de uma cena ou de uma situação que nós soubemos, nós quantas vezes julgamos a criatura, pensando, mas uma vida não pode ser tirada, uma vida, quem dá a vida é Deus, quem atira é Ele. Pois é, aqui não estamos fazendo apologia ao aborto, mas estamos dizendo que às vezes aquela pessoa estava no desespero, sim, estava totalmente sem falta de apoio, não via uma outra alternativa. E quem somos nós para julgá-la? E ele ainda conduz a um outro pensamento. Uma briga imensa no seu lar. Lá com a sua esposa ou com o seu esposo. Uma situação que poderia ser contornada se o barro estivesse seco. Mas não, você quis molhar a roupa com o barro naquele momento. E aí a discussão foi terrível. Você com raiva, ele com raiva. Você com ressentimento, ele também. Você com histórias guardadas há 20 anos. Vocês têm 21 anos de casados. Há 20 anos você guarda histórias. E naquele momento da discussão, as histórias vieram à tona. E um sabia qual era a ferida do outro. E um mexe com o dedo na ferida do outro. E às vezes um casamento desfeito. E que não precisaria acontecer. Não desta forma. E ele vai mais além. Muitas vezes você com uma saúde debilitada financeiramente. Falta de saúde total na questão financeira da sua vida. Extremas dívidas, dificuldade para sobreviver, dificuldades ímpares. E aí aparece um convite desonesto. E em questão de segundos ou de minutos, você não se lembra, você não coloca acima os seus valores. Ou talvez vocês não os tenham tão fortes, e aí surge uma corrupção, um corrupto. Nasce um corrupto dentro de você. Não é possível? Como é que as pessoas começaram? Como é que essas pessoas que nós às vezes assistimos, que nós tomamos conhecimento, não precisa ser grande não, pequenas atitudes desonestas. Ah, ninguém vai saber, mas você sabe, você sabia, você e a sua consciência. Então ele faz com que nós pensemos que estes segundos e minutos, eles são necessários para nós pensarmos e refletirmos a respeito das melhores atitudes, para nós escolhermos essas atitudes. Por quê? Porque em questão de segundos, uma atitude não pensada pode levar a anos ou a uma vida de um verdadeiro inferno interior. Você com a sua consciência. Você em relação aos outros. Você em relação à oportunidade riquíssima que é uma vida. E ele vai adiante. Ele diz assim, sabem, nós vivemos num planeta de expiação e provas. Às vezes, o ódio, se não tomarmos cuidado, sobrepuja o amor. Há situações em que nós encontramos o ódio. Você procura o amor, mas você não o vê. O ódio sobrepuja. A vaidade sobrepuja a humildade. O orgulho sobrepuja a humildade. Muitas vezes, em questões rápidas, você se deixa levar por uma situação difícil e você abraça um caminho que não era o seu caminho. Vai ser um caminho de pedras, um caminho de dor. Então o convite que ele nos faz é o seguinte, sejamos proativos e não reativos na vida. Proativos. A questão da proatividade implica em você usar a sua inteligência, implica em você colocar os seus sentimentos à luz dos valores que você carrega, dos valores morais. E quando você está diante de uma situação, de uma pessoa, uma decisão a ser tomada, quando estes sentimentos que muitas vezes estão pulando dentro de você vão ao encontro dos valores mais fortes, você sabe que decisão você deve tomar. Aí você toma uma decisão acertada. Você consegue pensar, consegue raciocinar. E não é isso que nós muitas vezes assistimos no nosso dia a dia, até mesmo na nossa própria vida. E é muito comum nós dizermos assim, mas é o outro que me tira do sério. Mas é o outro que não sabe dirigir.
Mas é ela que não dá valor ao que eu faço em casa. Mas é ele que não vê o quanto eu me esforço. Ah, mas é o meu filho que é ingrato. É a minha filha que é rebelde. O meu chefe, você não conhece meu chefe? E os meus colegas de trabalho, então? Bom, eu digo que este tipo de comportamento e atitude implica numa característica mais reativa do que proativa. Eu posso viver uma situação difícil. Quem é que não vive um conflito ou uma situação difícil num planeta como o nosso? Nós temos pouco tempo onde nós saboreamos, parece que, né, a verdadeira colônia de férias. Mas sempre aparece alguma coisa, ou pequena ou grande, para nós resolvermos, em relação às pessoas, em relação aos lugares, aos ambientes aos quais nós pertencemos, aos quais desenvolvemos as nossas experiências. Não é assim? E é a partir das nossas escolhas, das nossas atitudes, que nós vamos crescendo um pouquinho mais. Quando nós saímos da situação e pensamos, puxa, que bom, fui forte. Não devolvi a ofensa. Ah, mas você foi forte? Fui. Enchi a boca d'água. Deixei o barro secar. Ah, mas isso é ser bobo. Isso é ser tolo. Não, isso é ser inteligente. Isso é gostar de si mesmo. Ah, mas o outro precisa ouvir poucas e boas. Precisa ser às custas de uma gastrite que você vai ter? Da úlcera, que às vezes, né, a gastrite que volta porque você somatiza? Ou a dor de cabeça que não passa? Ou as dores do seu corpo? Porque muitas vezes a consciência já está mostrando, já não cabe mais esse tipo de atitude de reação. E você continua nessa. Você continua agindo assim. Nós continuamos a agir assim. E ele ainda diz assim, se você ainda tem alguma dúvida, pensa um pouquinho. Egoístas e refletidos, diz a Joana de Ângeles, muitas vezes não mediram as consequências dos seus atos e passam a se vincular a outros através de algemas de ódio, de desforço, que os tornam cada vez mais infelizes. Quando eu toquei numa palavrinha há uns minutos atrás, obsessão, né? Quando a gente fala um processo obsessivo, algumas pessoas dizem, mas centro espírita sempre fala de obsessão. E tudo é obsessão. Não. Se nós formos fazer uma análise apurada, nós nos surpreenderíamos como a maioria das questões que nos acometem ou das situações que nós vivemos, nós fizemos para nós mesmos. Não tem ninguém nos influenciando. Não tem ninguém nos atazanando, entre aspas. Somos nós que fazemos. Talvez até existam alguns que estão tentando, mas eles nem precisam ter trabalho. Nós, muitas vezes, somos os nossos maiores inimigos. Com as nossas crenças, com os nossos pensamentos negativos, com os nossos medos que tomam a frente da nossa coragem. E ela diz que, se nós fôssemos um pouquinho mais reflexivos, se nós pensássemos um pouquinho mais antes de agir, nós entenderíamos que nós arrumamos inimizades, inimigos e obsessores aqui no nosso dia a dia e nos algemamos a eles através do ódio, do ressentimento, da raiva, da calúnia, da inveja, do ciúme, e nós estamos acorrentados. Quantas vezes, se nós formos fazer uma análise bem honesta conosco mesmo, quantas vezes nós nos deparamos pensando ou brigando mentalmente com alguém? Seja alguém na sua casa, alguém no trabalho. Quantas vezes nós nos degladiamos, nós nos preparamos, né, o tempo todo. Se me olhar desse jeito, eu vou responder desse jeito. Se falar de novo aquilo, eu já sei o que eu vou fazer. Nós nos desgastamos e nós estamos nos unindo. Porque quando falamos de alguém, nós estamos, naquele momento, nos unindo energeticamente àquela pessoa. E para que é que nós vamos fazer isso? A Joana nos convida, a Joana de Ângeles nos convida a nos ligarmos às pessoas através da compreensão, através do amor. Mas eu não posso amar quem eu não confio, em quem eu não confio. Eu não posso amar quem me deseja o mal ou fica me espezinhando diariamente. Mas você pode não desejar a ele coisas ruins ou a vingança. Você pode sim, através da sua prece, né, projetar nele amor. Nem que você não sinta lá do fundo do seu coração neste momento, mas faça o exercício. Quando você menos espera um inimigo, vai se tornar lá adiante um amigo. E o mais sério, dizem que quando o cão morre, a raiva morre com ele. Não é isso? Existe um provérbio que diz, morto o cão,
não existe mais a raiva o acompanha. Isso não serve para nós, seres humanos, para nós, espíritos, quando desencarnamos. Se nós arrumamos desavenças ou pessoas que, através das nossas atitudes, das nossas palavras, se unem conosco através do ressentimento e da mágoa, se nós desencarnarmos, se eles desencarnam, isto nos acompanha. E isso é muito inteligente da nossa parte? Claro que não. É uma luta, não é? Não é fácil, não. É fácil falar. Mas é uma luta, um exercício constante. Quando eu falei do proativo e do reativo, eu me lembrei de um homem cuja história eu li há muito tempo atrás, e eu não vou contar a história dele porque nem teríamos tempo, mas é muito interessante. Quando pensamos em secar o barro, acreditamos assim: quando o barro seca, eu tiro com facilidade, porque o que acontece lá fora não vai determinar ou ditar o que eu vou pensar ou sentir aqui dentro. Sou eu que sinto, sou eu que escolho, sou eu que desejo vivenciar aquilo ou não. E aí as pessoas podem dizer assim: não concordo com você, não concordo, eu não tenho sangue de barata. É muito difícil não reagir às coisas que me acontecem. É muito difícil não reagir às pessoas que de repente vêm com alguma palavra ou alguma ofensa. Mas Viktor Frankl, alguém já ouviu falar nele? Alguém aqui já ouviu? Viktor Frankl? Viktor Frankl era determinado. Ele era educado numa tradição da psicologia freudiana. E ele acreditava no seguinte: tudo que ocorre na infância, tudo molda o nosso caráter, molda a nossa personalidade e nos acompanha pelo resto da vida. É determinado. Não temos o que fazer. Ele era psiquiatra e era judeu. E ele foi para o campo de concentração, campo de extermínio na Alemanha. Todos os seus parentes, com exceção de uma irmã, faleceram lá. Foram mandados para as câmaras de gás, enfim, morreram das mais variadas formas. Meus queridos, todos morreram. Só uma irmã sobreviveu. E enquanto ele estava lá, ele diz, né, que nem precisa descrever, nós já conhecemos um pouquinho da história, toda a crueldade, tudo o que lhe aconteceu. Todas as dificuldades, os momentos quase que diários onde ele não se sentia digno e aonde ele pensava: daqui a pouco eu estou partindo, daqui a pouco serei eu. Mas ele conta que num momento, um único momento em que ele estava num pequeno quartinho, nu, ele começou a pensar algo que ele não havia pensado até então. Ele disse o seguinte: eu possuo a última das liberdades humanas. Me tiraram as vestes, me tiraram a família, eles batem e surram o meu corpo, me tiraram a alegria, mas existe uma liberdade que eles ainda não me tiraram. E ele continua: eles podem controlar a situação e o ambiente, mas eles não podem decidir de forma alguma como isto que está acontecendo vai me afetar, vai afetar a minha alma. Nossa, quando eu li isso, eu fiquei pensando: eu não acredito. Ali, naquela situação, ele ainda disse que era livre? Ele disse que ele era livre. E que essa liberdade ninguém tomava, porque ninguém poderia decidir como aquilo iria afetá-lo internamente. Bem, os maus tratos continuaram, mas a postura dele começou a se modificar. Em que sentido? Ele usava a imaginação e a memória, e todos os dias ele pensava: o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Quando eu sair daqui, eu vou dar aula. E eu vou dar aula aos alunos de psicologia. E eu vou contar a eles tudo o que eu estou aprendendo aqui, porque essa experiência é tamanha. E quando, ele não dizia se eu sair daqui, ele dizia quando eu sair daqui. E ele já se imaginava na situação. Então ele conta no livro, né, Em Busca de um Sentido. Ele conta no livro que o tempo todo ele se visualizava diante dos seus alunos, ele se visualizava interagindo com eles, falando dos seus sentimentos, das suas experiências. Bem, ele sobreviveu.
e ele deu aula. E olhem, gratificante. O ano passado, no IPC, no Instituto Paulista de Cancerologia, o Dr. Gelson, que é um oncologista, levou para uma palestra para pacientes, funcionários, cuidadores, um discípulo de Frankl. Eu fiquei de boca aberta. Um discípulo, um psiquiatra polonês. E ele contou um pouquinho dessa experiência. E ele disse, eu o conheci, né? Eu convivia com ele. E ele disse, esse sentido da vida, essa busca pelo sentido da vida, era algo tão vivo nele, tão forte, que ele realmente era o que ele ensinava. Ele era o que ele falava. E por que eu quis falar sobre ele neste momento? Porque ele, com certeza, deixou o barro secar. E deixou secar bem. E tirou aquele barro para novamente refazer a sua vida. Por mais que ele tenha sofrido, e ele disse que as dores foram fortíssimas, mais na alma do que no próprio corpo, a dignidade dele estava na decisão de como aquilo iria afetá-lo. E aí eu pergunto a todos, o quanto nós nos deixamos afetar por aquilo que está acontecendo do lado de fora? Ah, mas é a nossa vida. É, mas é aprendizado. Vamos tentar nos poupar. Vamos tentar poupar as nossas energias. Qual é o caminho? Qual é o sentido da vida para você? Quais são os valores que norteiam a sua vida? É a sua família? É? Que maravilha! Então, quando você estiver lá no trânsito, diante de um motorista alucinado, é a sua família, é o seu bem-estar, é a vontade de retornar para casa. Então, você respira mais fundo e deixa o cidadão ir embora. Não retruca. Diante lá do chefe difícil, por mais difícil que ele seja, muitas vezes ele é um mestre. Enquanto você estiver lá, tudo bem. Ele não pode humilhá-lo, ele não pode, né, assediá-lo moralmente. Existem leis para isso. Mas dê um passo para trás e o analise. Você não sabe qual a vida que ele tem, o que ele carrega dentro de si. Muitas vezes a história dele é extremamente difícil, é amarga. Não justifica, mas explica. E às vezes o seu momento lá é de passagem, é um ciclo. Toma cuidado, porque se for você o causador, se for você aquele que precisa mudar, você muda de emprego e o problema continua lá, com outro nome, com outro endereço, com outro chefe. Quantas vezes acontece isso? Até no próprio casamento, né? Muda o marido, muda a esposa, o problema lá, olha lá, aparece de novo. Por quê? Porque era você que precisava mudar. E eu acho que esta história, só essa história do Frankl por si só, ela é um convite para que a gente pare para pensar que existem tantos problemas sérios, efetivamente sérios, e mesmo assim é possível vivenciá-los com contentamento. Contentamento não é o sorriso o tempo todo no rosto, às vezes também implica numa tristeza, implica em lágrimas, implica em choro, mas o contentamento significa eu sei que existe um Deus, eu sei que existe justiça, eu sei que eu estou aprendendo algo. Se eu ainda não sei o que é, provavelmente me será mostrado mais adiante. Mas a dor é necessária, o sofrimento ele é opcional, porque tem que tomar cuidado a forma como eu vou encarar e vou levar isso adiante. Às vezes, não é você diretamente com o outro, mas você, no lugar onde você está, lá no seu núcleo familiar, você esbraveja tanto, você reclama tanto, você o tempo todo está tão irritado que as coisas mal conseguem caminhar lá dentro. Nem você precisa dar o toque, é simplesmente a sua vibração, a sua emanação. Para pensar. E se for uma outra criatura, ore por ele. Envie vibrações de amor, porque o amor é secar através do sol da tolerância, da compreensão, do amor e do perdão. Existe aquela passagem onde Jesus diz no Evangelho: reconcilie-se o mais depressa com o vosso adversário enquanto você está a caminho com ele, a fim de que não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e que não sejais aprisionado. Então, assim, se são questões simples, seja inteligente, não deixe que isso tome um vulto maior.
Se nós falamos de pessoas difíceis com as quais convivemos todos os dias, vamos tentar nos reconciliar enquanto estamos a caminho, enquanto temos tempo. Depois é possível, mas sempre vai ficando mais difícil. Sempre vai ficando mais difícil. E o perdão também é um remédio, também é um bem para a nossa saúde. É preventivo. Porque quando você leva esse ressentimento, essa mágoa para dentro de você, mágoa já diz tudo, má água. E essa má água, essa água que não é boa, ela vai transformando tudo para pior dentro de nós. Por isso que eu disse anteriormente, é uma questão de inteligência. Claro, estamos a caminho, é um exercício. Eu estou falando, eu também estou ouvindo. Mas o importante é que sinais estão sendo dados a todo momento. Quando é que a gente vai acordar? Né? Então, diante lá da TV, quando você vê uma pessoa sendo algemada, lembra dessa questão da obsessão que eu disse, das algemas? Para pensar, não julga. Segundos, minutos levam uma criatura a uma tomada, a uma ação que vai implicar num inferno por toda a vida. E o contrário, respirar fundo, colocar água na boca, contar até 10, isso muitas vezes nos leva a uma tomada de decisão tão feliz, que vai nos livrar e vai nos trazer paz por toda a nossa vida. Como é que a gente sabe onde é o momento, qual é o momento? Lembram daquela prece que eu acho maravilhosa? Há situações que você muda, há outras que você não vai mudar. Como é que você faz? Peça sabedoria para saber. Mas essa sabedoria, ela só vai aparecer, ou você só vai enxergá-la, se você deixar esse barro secar na roupa. O barro da raiva, o barro do ressentimento, o barro da fúria, o barro do pessimismo, o barro do medo, o barro do quero estar sempre certo. Tudo tem que ser como eu desejo. Eu controlo. Né? Eu mando. E pensar em sermos proativos. Ser proativo é um exercício diário. Igual o Frank o fez. E numa situação extremamente, extremamente difícil. Mas é um convite para todos nós. E ele vai encerrando dizendo assim: enquanto temos tempo, procuremos evitar que o barro atinja os nossos sentimentos. E se caso isso vier a ocorrer, vamos secá-lo com o perdão o mais rápido possível para podermos removê-lo com o menor trauma possível. Então que essa seja uma reflexão para todos nós durante esta semana. Né? Que nós possamos pensar a respeito deste amor que se faz presente a cada dia, é um chamado. E às vezes ele se encontra naquela criatura mais difícil diante de nós, naquele ambiente mais complicado. E se estamos lá de passagem, a vida vai mostrar. Ela nos oferece uma nova oportunidade. Mas enquanto estivermos vivenciando relacionamentos com determinadas pessoas, ou estivermos em determinados ambientes, vamos deixar sementes do bem. Vamos deixar boas sementes. Este é o nosso papel. Porque nós estamos de passagem. E tudo passa. Tudo efetivamente passa. Por favor. E das duas, uma. Ou não dei meu recado. Boa noite. Essa questão do perdão é a segunda vez que aparece aqui nas palestras. Concordo com você quanto a perdoar e orar. Mas isso não significa que você tenha que se expor a uma pessoa nociva, significa? Não, claro que não. Claro que não. Até porque existe a questão do amor por si mesmo. Né? Vou dizer uma coisa para você. Guardei uma historinha também, caso surgisse algo relacionado a isso. Um garoto, né, muito rebelde, muito dinâmico e muito rebelde. Não tinha papas na língua. Tudo, absolutamente tudo,
O que ele queria dizer ou fazer, ele fazia. E as consequências, às vezes, eram desastrosas. Então, ele respondia, por exemplo, mal, ofendia, só que em questão de minutos, ele pensava, refletia, tinha um pouquinho de consciência naquele momento, chegava e pedia perdão. As pessoas perdoavam. Dali a alguns dias, ele ia novamente, proferia algumas palavras, tinha algumas atitudes. Depois ele voltava atrás, me desculpa. E as pessoas perdoavam. Até que um dia, a professora sempre tem que ter uma professora. Né? E era uma boa professora. Uma professora que dava exemplos bacanas. E a professora, então, chamou o garoto, pegou uma folha de papel, pediu que ele segurasse a folha e que a amassasse totalmente a folha. E ele fez uma bolinha. Depois pediu que ele abrisse aquela folha. E ele abriu. Então ela fez uma pergunta. Você conseguiu abrir a folha novamente? É uma folha de papel como aquela anterior que eu havia colocado, como aquele momento, né? Ah, sim, consegui. Mas ela está igual? Não. Por quê? Ela está toda amassada. E ela diz, pois é. E todo esse amassado dificilmente você vai tirar. Ela não vai voltar a ser aquela folha. E aí ela olhou bem para ele e disse assim, há situações que nós podemos reverter e outras não. Você está abusando do poder de perdão que as pessoas têm. E embora nós saibamos que Jesus nos disse, perdoa 7 vezes, 70 vezes, não é isso? 70 vezes, 7 vezes, o contrário? 70 vezes, 7 vezes. O que ele quis dizer? Que nós não temos o poder de julgar e não deveríamos julgar, embora o façamos, porque somos humanos. E estamos aqui justamente para pararmos as nossas arestas. Mas o que ele nos colocou é que, muitas vezes, o que o outro faz, ele faz por ignorância, desconhecimento. Ou faz por não conhecer uma forma melhor. E você, como reagir diante disso? Se você está colocando isso, por exemplo, diante de uma pessoa difícil na família, quando eu falo de orar por ele, é necessário. Quando eu falo de vibrar o bem, é necessário. Mas não significa que se ele de repente agredi-la, você vai simplesmente se colocar diante dele para que ele continue fazendo, porque aí você está se prejudicando. Aí você está ganhando débitos em relação a você própria. Então, existe essa questão de você se gostar, de você não se prejudicar. Mas o que eu falo é que há momentos em que, exercitando este amor, exercitando este perdão, o que o outro faz não nos atinge profundamente. Nós não permitimos nem que a roupa seja suja pela água com barro. Fui clara? Né? A proposta dele é essa. Por enquanto nós permitimos que o barro nos suje e o nosso trabalho é deixar o barro secar para que nós o tiremos. Mas a proposta de Jesus é que com o nosso caminhar através das nossas vidas, nós aprendamos a nem deixar que o barro suje as nossas vestimentas. Ou seja, que nós nem nos magoemos, que nós nem nos ofendamos, que nós sejamos tão equilibrados com o passar das nossas vidas, que nós não nos deixemos levar por aquilo que o outro traz. Ele não vai. Eu não preciso mais perdoar porque ele não me ofende. Isso não é indiferença. Isso não é arrogância, é realmente não sentir. Mas isso é um belo de um caminhar, né? É um belo de um caminhar. Mas é possível, por isso estamos aqui. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não? Nenhuma colocação, um pensamento? Oi, Rô. Oi, não, Silvio. é uma colocação simples, só para você até colocar alguma coisa para a gente com o teu conhecimento. No domingo de manhã eu estava na casa André Luiz, o Divaldo fazia uma palestra, e depois eu soube, porque ele mesmo me disse que foi a Joana que proferiu a frase ao lado dele, ele a repetiu. Ela disse assim, só o bem que a gente faz, só o bem, que é que pode apagar o mal que a gente tenha feito. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso. Só o bem que a gente faz é que pode apagar o mal, né? Na verdade, existe um mantra, né, que eu aprendi com uma psicóloga espírita. 6 frases que eu acho que coloca assim a explicação disso que você acabou de colocar.
ela diz assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, eu sou filho de Deus, eu sou filho da paz, eu sou filho da luz. Eu sou paz, eu sou luz. Na verdade, nós somos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós todos os recursos que nem imaginamos, porque ainda estamos a caminho nesse nosso exercício diário de amar. Nós não sabemos exatamente ainda o que é amar. Amor de pai e mãe é imenso, né? Ele fala de amor incondicional por todos os seres. E quando ela fala, eu sou filho de Deus, eu sou filho da paz, eu sou filho da luz, eu sou paz, eu sou luz, é porque é esse o caminho. Nós colocarmos nas nossas ações e nas nossas palavras aquilo que nós gostaríamos que o outro nos dissesse, que o outro nos fizesse, e o contrário também. Não fazermos ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Ou seja, caminhar olhando para o outro através do amor e do bem que se possa fazer. Então, se eu posso colaborar com uma palavra, eu falo, mas às vezes o meu silêncio colabora muito mais numa determinada situação do que 1000 palavras. Muitas vezes o meu silêncio é caridade. Muitas vezes a minha palavra vai ser como aquele barro diante da água, naquele momento exato da sujeira. Vai colocar tudo a perder. Então, o bem, efetivamente, é o meu caminho. É a semente que eu devo lançar. Mas esse bem, ele tem que estar cultivado dentro de mim, né? E como é que eu cultivo esse bem? Deixando de lado esse nosso lado egoísta, esse nosso lado irrefletido, impulsivo, que não cabe mais. Hoje eu vinha pensando no caminho, no carro, com o Toninho. Eu vinha pensando, hoje o câncer está sendo curado, hoje a partir de agora vão começar algumas experiências na vacina relacionada à AIDS. Tantas outras questões importantes para a qualidade de vida, né? E questões mínimas conseguem tirar uma criatura do sério e colocar a perder uma vida imensa, rica de oportunidades, de experiência e de aprendizado. Então, lembra aquela frase pequenininha da história da vovó? Isso não é importante. O que realmente tem importância para nós? Né? O que vai nos fazer bem? E o que vai fazer bem ao outro? Qual é a essência da nossa vida? Acho que essa deveria ser uma pergunta diária. O que realmente é importante e vale a pena? Aí a gente deixa muitas outras coisas, né? Tirando questões políticas ou tirando intenções, quando eu vi, por exemplo, o Papa indo conversar com aquele que atirou nele, né? Eu fiquei pensando, algumas pessoas disseram, mas isso é jogo, isso é armação. Será? Mas quantas pessoas perdoam? Quantas pessoas conseguem não desejar o mal àqueles que lhe fizeram um grande mal? Num programa de televisão, a semana retrasada, havia um filho de um maestro que foi assassinado numa comunidade no Rio de Janeiro. E parece que este rapaz ele estava diante de uma orquestra de jovens no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ele disse que foi difícil, viu? Ele pensou igual a menina. Ele esbravejou, ele cerrou o punho, ele estava com fúria, mas isso foi durante algum tempo, pouco tempo, que bom. E aí ele pensou, o que o meu pai faria, né, se fosse o contrário? Se fosse comigo? E ele disse assim, meu pai amava a música. E sabia que a música era uma forma de elevar as pessoas, trazer dignidade e trazer valores do bem para as pessoas. Então esse rapaz, esse homem, através, parece que de uma ONG, né? Ele tem essa orquestra lindíssima, maravilhosa, lá, exatamente lá, aonde o pai dele foi assassinado. Isso não é o bem, não é? Caminhando para se suplantar o mal? Maravilhoso, né? Mais alguém? Tem a Elza de São Paulo aqui, ela fez uma colocação que é o exemplo do rio que quando transborda e contorna os obstáculos, né, sofrendo, né, as erosões e tudo, seguindo o seu caminho depois tranquilo. Isso, nossa, que lindo. É uma linda lembrança. Ela fala do rio
que vai vencendo os obstáculos, né? Para que depois lá adiante possa caminhar tranquilamente. Uma bela analogia para as nossas vidas, né? Para as nossas vidas. Hoje os obstáculos estão aí. Cada um de nós, lá na intimidade, sabe quais são eles. Mas dependendo da forma como nós vamos encaminhando as nossas soluções, como nós vamos encaminhando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos diante desses obstáculos, nós vamos lá adiante, com certeza, caminhar com mais paz, com mais tranquilidade, porque vencemos uma nova etapa e vamos nos tornando mais fortes. É isso? Ninguém? Mais alguém? Não. Então, olha, muito obrigada pela oportunidade, viu? E que nós nos lembremos disso, que nós somos filhos deste Pai amorável, somos luz, somos filhos da luz e somos filhos da paz. Nós somos luz, nós somos paz. Um bom pensamento todo dia pela manhã, não? Ou a cada momento, quando nós nos encontrarmos numa situação difícil. Um grande abraço e muito obrigada pela oportunidade. Vamos aí mais uma vez. Agradecidos a oportunidade das palavras da Roseli no dia de hoje. Que possamos ir para nossos lares refletindo um pouco sobre tudo que queremos para nossas vidas daqui por diante. Com paz, tranquilidade. Sabemos que tudo na vida passará, mas mediante o nosso trabalho, o nosso esforço e a nossa dedicação. Sabemos que somos amparados, portanto não devemos desistir em nenhum momento, mesmo com todas as dificuldades, todos os obstáculos. E uma maneira de conseguirmos nos vencer é doando esse amor, esse carinho, trabalhando para o bem, pela justiça, para esse planeta que nos acolhe com tanto carinho, com essas belezas da natureza, e esses irmãos que prepararam de milênios esse planeta a este momento ao qual chegamos, essa mudança. E devemos nos ater a todo esse movimento que vem ocorrendo nesse planeta, com paz, com tranquilidade, que vamos vencer. Vamos vibrar, queridos, a todos os irmãos que ainda necessitados precisam desse amor, desse carinho, nas ruas, às vezes sozinhos, para que não possam desistir, tornando mais difíceis ainda a sua caminhada. Que possamos levar não só o cobertor, mas o amor, o carinho, um olhar de compreensão, uma palavra, aos hospitais, às crianças nos hospitais, aos idosos, a todos os doentes que precisam dessa ajuda, dessa vibração de amor. O trabalho não necessariamente precisa ser o trabalho material, mas a vibração de amor, de bons pensamentos, mudando o ambiente, mudando essa nuvem que paira sobre nossas almas, para que possamos tornar os dias mais leves para a nossa caminhada. Vibremos para esse planeta, para onde os locais onde ainda haja guerra, desavenças. Existem muitos locais assim, locais muito duros ainda, muito difíceis, mas que talvez ainda precisam sim também do amparo e do amor. Não por estarmos longe às vezes, que não devemos vibrar. Lembremos nesta casa todos os dias
aos governadores, a todas as pessoas que têm algum cargo, onde são responsáveis pelas pessoas, que tenham o comedimento, o respeito e a justiça. E para os trabalhadores, que honrem seus compromissos com o trabalho, crescendo com dedicação, amor e perseverança. Lembremos também para os nossos lares, que é da onde geramos nossos filhos, filhas, onde cuidamos dos nossos pais, onde nossos pais cuidaram de nós também, ou qualquer outro tipo de formação familiar, não importa, que sejam respeitados, mas que tenhamos o compromisso da educação, do amor, do respeito acima de tudo. Que é um passo grande ao educarmos nossas crianças para que o mundo se torne um pouco melhor, com paciência, com amor, com orientação e educação. Que tenhamos essa força. E a todos os jovens, não só jovens, mas todos os seres envolvidos nas dependências, seja de qual tipo for, que possamos ser fortes, nos autoconhecendo, nos compreendendo, respeitando nossos limites, buscando o conhecimento, a ajuda necessária, vencendo as dificuldades. Obrigado, Senhor, pela vida mais uma vez. Que possamos levar aos nossos lares a alegria, a paz, a força, que tenho certeza todos nós temos dentro dos nossos corações. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Graças a Deus.